E se eu te dissesse que uma civilização inteira, avançada e poderosa, desapareceu em apenas uma única noite? Esse é o mistério de Atlântida. A cidade perdida que, até hoje, intriga cientistas, exploradores e sonhadores do mundo todo. Imagine um império insular, com tecnologia e sabedoria muito à frente do seu tempo, que simplesmente sumiu do mapa, engolido pelo oceano. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa lenda e explorar se por trás do mito existe um fundo de verdade. Prepare-se, porque a nossa jornada pelos segredos de Atlântida começa agora. A primeira vez que o mundo ouviu falar de Atlântida foi há quase 2.400 anos, através do filósofo grego Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C., ele descreveu uma nação poderosa, fundada pelos descendentes de Poseidon, o deus dos mares. Segundo Platão, Atlântida era um lugar de arquitetura grandiosa, com templos cobertos de ouro e prata, e um sistema de canais e portos circulares que demonstravam uma engenharia impressionante. Era uma sociedade utópica, rica em recursos naturais e com um exército formidável. Mas a ganância e a arrogância corromperam os atlantes. Eles tentaram conquistar Atenas e outras nações, mas foram derrotados. Como castigo divino por sua soberba, Platão conta que, em um único dia e noite de infortúnio, violentos terremotos e inundações fizeram a ilha de Atlântida desaparecer para sempre nas profundezas do oceano. Uma história tão dramática e precisa levanta uma questão que atravessa milênios. Seria a Atlântida apenas uma fábula criada por Platão para ensinar uma lição moral sobre orgulho e corrupção? Ou seria o relato, mesmo que enfeitado, de um evento histórico real? A busca por Atlântida se tornou uma das maiores caças ao tesouro da história. Milhares de pesquisadores e aventureiros já tentaram encontrar a localização exata da cidade perdida. As teorias são muitas e nos levam a diferentes partes do globo. Uma das mais populares aponta para o mar Mediterrâneo, especificamente para a ilha de Santorini, na Grécia. Por volta de 1600 a.C., uma erupção vulcânica colossal destruiu a civilização minoica que florescia ali. A explosão foi tão forte que criou um tsunami que devastou a costa de Creta e outras ilhas. A semelhança com a descrição de Platão é impressionante. Uma civilização avançada, uma catástrofe natural e o colapso de uma ilha. Será que Platão ouviu relatos distorcidos dessa tragédia e a usou como base para a sua história? Outros acreditam que, se a ilha se chamava Atlântida, ela deveria estar no Oceano Atlântico. Teorias sugerem que a cidade poderia estar localizada perto das Ilhas Canárias, dos Açores, ou até mesmo em uma cadeia de montanhas submersa no meio do oceano, conhecida como a Dorsal Mesoatlântica. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado padrões geométricos estranhos no fundo do mar nessas regiões, mas até hoje, nada foi conclusivo. As profundezas do Atlântico guardam muitos segredos, e a cidade perdida poderia ser um deles. Mas as teorias não param por aí. Há quem olhe para o outro lado do mundo, para a América do Sul. Hipóteses mais ousadas sugerem que Atlântida poderia estar ligada a civilizações pré-colombianas, como os Incas ou os Maias. Alguns argumentam que as lendas de cidades perdidas na Amazônia, como o famoso El Dorado, poderiam ser ecos distantes da história de Atlântida. O Planalto de Altiplano, na Bolívia, com suas misteriosas ruínas de Tiahuanaco, também já foi sugerido como um possível local. A ideia é que sobreviventes do cataclismo Atlante teriam migrado e levado seu conhecimento para outras partes do mundo. Hoje, a busca por Atlântida ganhou um reforço tecnológico. Pesquisadores modernos usam equipamentos de ponta, como sonares de varredura lateral e imagens de satélite, para mapear o fundo do oceano em busca de anomalias que possam indicar ruínas submersas. Cada formação retangular ou padrão incomum encontrado no leito marinho reacende a esperança de que estamos perto de uma grande descoberta. A tecnologia nos permite explorar lugares que antes eram inacessíveis, tornando a busca mais emocionante do que nunca. Mas aqui vai uma ideia para expandir nossa mente. E se Atlântida não for apenas um lugar, mas um conceito? E se várias civilizações avançadas, em diferentes épocas e lugares, surgiram e desapareceram, deixando para trás apenas mitos e alguns vestígios enigmáticos? Talvez a história de Platão seja um compilado de memórias de várias Atlântidas.
Vamos olhar para algumas descobertas arqueológicas que desafiam o que sabemos sobre o passado. Perto da ilha de Yonaguni, no Japão, existem estruturas submersas gigantescas que parecem ter sido esculpidas por mãos humanas. São terraços, escadarias e formas geométricas que, para alguns, são as ruínas de uma civilização do Pacífico que desapareceu há mais de 10 mil anos. Embora muitos geólogos defendam que são formações naturais, a simetria das estruturas continua a alimentar o debate. No deserto do Peru, temos as enigmáticas linhas de Nazca, geoglifos gigantes que só podem ser vistos do céu. Quem as criou e por quê? Alguns teóricos acreditam que poderiam ser uma forma de comunicação ou pistas de pouso para tecnologias antigas, talvez um vestígio de contatos com uma civilização avançada, como a dos Atlantes. Um artefato antigo chamado Mecanismo de Anticítera, descoberto em um naufrágio na Grécia. Uma peça metálica enferrujada, com engrenagens complexas e detalhes astronômicos gravados. A cena deve mostrar o objeto em close-up, iluminado por uma luz dramática, em um fundo escuro e misterioso, transmitindo a ideia de tecnologia avançada perdida no tempo. A verdade é que, independentemente de ser real ou não, o mito de Atlântida se tornou imortal. Ele transcendeu a arqueologia e se infiltrou em nossa cultura de uma forma poderosa. Pense em quantos livros, filmes e jogos foram inspirados por essa cidade perdida. Da animação da Disney Atlântida, o Reino Perdido, ao universo do super-herói Aquaman, a ideia de um reino submerso, cheio de segredos e maravilhas, continua a capturar nossa imaginação. Atlântida se tornou um símbolo da busca humana pelo conhecimento perdido, pela utopia, e também um alerta sobre a nossa própria ambição. A história dos Atlantes, que foram destruídos por sua própria arrogância, ecoa em nosso mundo moderno. Será que nós mesmos não estamos, de certa forma, recriando Atlântida, com nossos avanços tecnológicos que nos dão poderes quase divinos, mas que também carregam o risco de uma destruição em massa? A lenda nos força a refletir sobre a fragilidade da nossa própria civilização. Será que no futuro, arqueólogos de uma nova era buscarão os restos da nossa sociedade, perguntando-se como uma civilização tão avançada pôde desaparecer? No final das contas, seja mito ou realidade, Atlântida continua a ser um dos maiores e mais fascinantes mistérios da humanidade. É uma história que nos lembra que grandes civilizações podem surgir, brilhar intensamente e, num piscar de olhos, desaparecer nas brumas do tempo. Ela nos ensina sobre orgulho, sobre perda e sobre a busca incessante por respostas. O oceano ainda guarda a maior parte de seus segredos, e quem sabe o que ainda está por ser descoberto em suas profundezas. E você? O que acha? Atlântida realmente existiu, ou é apenas a maior fábula de todos os tempos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens por curiosidades e segredos do nosso mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.